Oi, me chamo Lídia Rebouças e vou falar sobre o estado do concreto endurecido do cimento Portland. Antes de dar início, vale ressaltar que o cimento Portland é o cimento mais utilizado ao redor do mundo como um dos componentes básicos de concretos, argamassas e grouts. Ele é um pó fino, produzido a partir da queima de calcário e argila em um forno com posterior moagem e adição de uma pequena quantidade de psita, outras formas de sulfato de cálcio, podendo receber também outras adições. O concreto endurecido deve apresentar resistência mecânica e durabilidade compatíveis com as condições do projeto e ao ambiente a qual a estrutura fica exposta. Mas como obter a resistência desejada? Bom, para obter essa resistência desejada, vários fatores devem ser considerados. Para a dosagem de concreto, é importante ter a especificação da relação água/cimento, as características dos agregados e a especificação do cimento. Durante a execução, devem ser tomado cuidado no recebimento, transporte, lançamento, adensamento e cura. Na mistura do concreto, o cimento Portland, juntamente com a água, forma uma pasta mais ou menos fluida, dependendo do percentual de água adicionado. Essa pasta envolve as partículas de agregados com diversas dimensões para produzir um material que, nas primeiras horas, apresenta-se em um estado capaz de ser moldado em formas das mais variadas formas geométricas. Com o tempo, a mistura endurece pela reação irreversível da água com o cimento, adquirindo resistência mecânica capaz de torná-lo um material de excelente desempenho estrutural sobre os mais diversos ambientes de exposição. O concreto do cimento Portland deve conter cimento, água e agregados, além da possibilidade de contar com aditivos, pigmentos, fibras, agregados especiais e adições minerais, cujo emprego torna-se cada vez mais frequente nos concretos atuais. A proporção entre os diversos constituintes é buscada pela tecnologia do concreto, para atender simultaneamente às propriedades mecânicas, física e de durabilidade requerida para o concreto, além das características de trabalhabilidade necessária para o transporte, lançamento e adensamento, condições estas que variam de caso a caso. A fluidez da pasta, constituída de cimento e água, dependerá essencialmente da distribuição granulométrica do cimento e da quantidade de água adicionada, que é expressa pela relação água/cimento. Quanto maior essa relação, mais fluida é a pasta. A resistência à compressão do concreto é conhecida como FCK. O FCK indica, portanto, a qual tensão o concreto tem capacidade de resistir. Essa tensão é a resultante da divisão entre a força e a área em que ela atuará. Dessa forma, os testes de resistência no concreto possibilitam confirmar a tensão máxima a que ele resistirá antes de sofrer ruptura. Os ensaios para efeitos de resistência do concreto apresentam dados que certificam a qualidade da estrutura por meio de informações, como capacidade resistente, desempenho em serviço e durabilidade da estrutura para resistir à influência prevista durante o processo executivo e uso da edificação. Nos concretos, a resistência à compressão simples é definida como a tensão última aplicada ao corpo de prova, que provoca a desagregação do material que o compõe, que se dá pela ruptura da matriz na pasta de cimento ou quando o concreto é de alta resistência,
pela ruptura de agregado graúdo. A resistência à compressão do concreto é considerada a propriedade mais importante do concreto, pois através dela as normas técnicas nacionais e internacionais associam as demais resistências e propriedades mecânicas, como o módulo de elasticidade, fluência e entre outras. Ao se projetar as estruturas de concreto, o engenheiro define uma resistência característica à compressão, FCK, que é o valor de referência e adotado como base de cálculo, e de acordo com a NBR, representa um nível de confiança de 95%, ou seja, 5% das resistências do corpo de prova ficam menores do que esse valor. O concreto é classificado como material frágil, apresentando uma baixa resistência à tração. As características do diagrama tensão-deformação dos concretos dependem principalmente de sua mistura, que é água, cimento, areia e brita, e do tempo e temperatura de cura. A resistência máxima à tração do concreto é bem menor do que a resistência à tração, sendo motivo de o concreto ser reforçado com barras de aço ou vergalhões, quando projetado para resistir cargas atrativas. Para finalizar, irei falar sobre o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é uma grandeza proporcional à rigidez de um material quando este é submetido a uma tensão externa de tração ou compressão. Basicamente, é a razão entre a tensão aplicada e a deformação sofrida pelo corpo, quando o comportamento é linear. Geralmente, a determinação dos módulos de elasticidade no concreto é dada pela declividade da curva tensão-deformação sobre carga uniaxial, cuja curva para o concreto não é linear. 3 métodos para calcular o módulo são utilizados, originando 3 tipos de módulo de elasticidade. E muito obrigada!